O meu nome é W.B. Lemos, sou um dos coordenadores do Sarau do Museu, ao lado de Ricardo Vieira Lima. Sou instrutor da ESAG, da Escola de Formação do Servidor do Tribunal de Justiça, doutor em Literatura Comparada pela UERJ, e isso eu menciono quase que exclusivamente para enfatizar o valor e a importância, né, da instituição pública de ensino para a formação, né, intelectual do brasileiro, né, profissional, e esse é um dos motivos pelos quais eu e o Ricardo, por exemplo, estamos realizando esse trabalho aqui. O Adriano também é um professor da instituição pública de ensino universitária. Uhum. E com as seguintes palavras inicia, então, agora, oficialmente, o nosso encontro. São Francisco de Assis, ao atravessar a esquina, junto com a multidão, volta-se para o semáforo. Irmão semáforo, fale-me do homem. E a luz vermelha acendeu. São versos do poema O Sinal, do livro O Lote Clandestino, de Adriano Spínola. Com esses versos, declaro, né, após a leitura deles, que é com alegria que o Museu da Justiça, com o intuito de promover a leitura de poesia, realiza a 24ª edição do Sarau do Museu Adriano Spínola aos 70, uma poética do lugar, em formato virtual, nesse 26 de agosto, às 17h10, como mais um dos desdobramentos do programa do Direito à Literatura, Encontros Literários Interdisciplinares, série de ações que tem como objetivo buscar aproximações entre o direito e as demais humanidades. Nesta edição, celebraremos e debateremos a obra do poeta, contista, ensaísta e crítico literário Adriano Spínola. Adriano Spínola é doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, UFC, tendo ensinado ainda em universidades brasileiras e estrangeiras, a exemplo da Université Stendhal Grenoble, terceira, né, 3, e da UFRJ, onde foi professor convidado de teoria literária. Em 1998, participou do 18º Salão do Livro de Paris, é membro do PEN Clube do Brasil e da Academia Carioca de Letras, publicou 9 livros de poemas, entre os quais Táxi, ou Poema do Amor Passageiro, de 1986, tradução para o inglês realizada por nosso convidado, presente aqui conosco, né, Charles Perrone, com o título Taxi or Poem of Love in Transit, lançado em Nova York e em Londres em 1992. O livro também é intitulado Em Trânsito, Táxi, Metrô, de 1996, Beira-Sol, de 1997, bolsa da Fundação Biblioteca Nacional e finalista do Prêmio Jabuti de Poesia, Praia Provisória, de 2007, Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, e Escritos ao Sol, de 2015, finalista do Prêmio Rio Literatura. No campo do ensaio, publicou, entre outros, As Artes de Enganar, um estudo das máscaras poéticas e biográficas de Gregório de Matos, de 2000. Também participará conosco hoje do Sarau Charles A. Perrone, professor titular emérito de português e de literatura, cultura luso-brasileira no Departamento de Espanhol e Português da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Doutor pela Universidade do Texas, Perrone pertenceu ao Centro de Estudos Latino-Americanos, onde dirigiu a especialização em estudos brasileiros. Foi bolsista pesquisador da Comissão Fulbright, no Brasil, em 1991. Aposentado, atualmente reside em Santa Cruz, na Califórnia, de onde nos falará hoje. Publicou cerca de 10 livros, dentre eles Letras e Letras da Música Popular Brasileira, primeira edição de 1988, segunda edição de 2008, Masters of Contemporary Brazilian Song, MPB, 1965-1985, publicado em 1989,
Seven Faces, Brazilian Poetry, Science Modernism, de 1996, e Brazil, Lyric and the Americas, 2010. Organizou e co-organizou várias coletâneas, abrangendo os gêneros de música, poesia contemporânea e ficção brasileira, tendo publicado estudos e artigos nesses gêneros no Brasil, México, Inglaterra, Estados Unidos. Traduziu Táxi, ou Poema de Amor Passageiro, de Adriano Spínola, como já mencionamos, né? Foi lançado em Nova York e em Londres, em 1992. Neste ano, de 2022, publicou os livros First, Chico Buarque e All Poetry, tradução com Ivan Justin Santana, de Toda a Poesia, de Paulo Leminski. Como poeta, lançou 2 livros, Six, Seven, de 2008, e Designs, publicado também em 2022. O encontro terá ainda a participação de Marcos Pache, professor de literatura brasileira na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, ensaísta e crítico literário, doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, também é mestre na mesma área pela mesma instituição. Pache publicou os livros De Pedra e de Carne, pela Confraria do Vento, 2012, e Cláudio Manuel da Costa, série essencial à Academia Brasileira de Letras, imprensa oficial do Estado de São Paulo, em 2014. Organizou os volumes Melhores Crônicas, de Maria Julieta Drummond de Andrade, pela Global, em 2012, Crítica Literária na Sala de Aula, caderno de resenhas da EDU, pela editora EDU, 2022, e em parceria com Leonardo Barros de Medeiros, Hoje é Dia de Hoje em Dia, literatura brasileira da primeira década do século XXI, pela Multifoco, em 2013. Pela UFRJ, coordena o projeto de extensão Remissão de Pena pela Leitura, que, em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, atua em unidades prisionais do Complexo Jericinó, em Bangu, zona oeste do município do Rio de Janeiro. O sarau contará com a minha mediação e de Ricardo Vieira Lima, poeta, crítico literário, doutor em literatura brasileira pela UFRJ e editor assistente da revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, periódico da UFRJ. Os participantes da audiência poderão, além de conversar com os convidados, ler poemas do autor, de autoria própria, ou que dialoguem com a obra ou os temas da poesia de Adriano Spínola. O sarau do museu prossegue com o seu objetivo de resgatar a história e atualizar a forma das tradicionais reuniões literárias musicais cariocas, tão ao gosto da Belle Époque e do Rio Antigo, em que os apreciadores de poesia e da música, né, se reuniam para dizer e ouvir poemas e canções de sua preferência. O evento conta com o apoio das equipes de produção do Educativo, hoje representada pela Sara Machado, e da equipe do Educativo do Museu da Justiça, representada hoje pela colega Lívia Prado. Graças à parceria entre o Museu da Justiça e a ESAGE, os participantes terão horas computadas em seu processo de formação, os participantes que são servidores do Tribunal de Justiça. Ditas essas palavras, né, de boas-vindas à nossa audiência, aos nossos convidados, passo a palavra ao coordenador Ricardo Vieira Lima. Obrigado, Lemos. Boa tarde. Boa tarde, Adriano Spínola. É uma honra para a gente ter a sua presença aqui. Boa tarde. Esta tarde e noite, que eu sei que será muito especial. Boa tarde também, Charles Perrone. Sou um fã seu de longa data. Eu até vou mostrar aqui, está encadernadinho aqui, o Letras e Letras, da MPB. Vou mostrar aqui a capa, uma maravilha esse livro.
É uma honra para a gente também ter a sua participação aqui e falar sobre a poesia do Adriano. Boa tarde também a toda a equipe aí do Museu da ESAGE e a todos que estão nos assistindo agora. Quantas pessoas tem na sala, Sara? Você podia informar? Tem 66. Ótimo. Bom, vamos começar fazendo uma pequena entrevista com o Adriano. Adriano, como vimos, você é um poeta bastante conhecido dentro e fora do Brasil. Quando publiquei uma entrevista com você de página inteira, num grande jornal de circulação diária em 1996, por ocasião do lançamento do seu livro Em Trânsito, que reúne livros anteriores, né, Táxi e Metrô, afirmei o seguinte, aspas, Spínola apareceu no cenário nacional com Táxi, de 1986, poema de fôlego que chamou a atenção da crítica brasileira e internacional. Fecha aspas. Táxi, como foi dito pelo Lemos, foi traduzido pelo professor e crítico Charles Perrone, que felizmente está conosco hoje aqui, e que detalhará mais à frente como isso ocorreu. Pois bem, você concorda com a afirmação de que essa é a sua ópera magna, ou seja, a sua obra máxima, pelo menos até o momento atual? E uma segunda pergunta. Acredita que a edição desse poema e sua tradução para a língua inglesa tenham sido determinantes para a repercussão que a sua poesia obteve ao longo dessa carreira de mais de 40 anos? Alô. Boa tarde a todos. Com grande alegria, grande prazer e honra, né, estar aqui conversando com vocês, caríssimos amigos, meu querido amigo Ricardo Vieira Lima, também meu querido amigo Charles Perrone, né, nessa longa convivência, desde que cheguei aqui ao Rio de Janeiro, em 1986. Foi justamente no ano em que eu publiquei o Táxi. Nós nos encontramos, então, né, exatamente. Nós nos encontramos. Eu acho que quem fez essa mediação foi o professor Anazildo Vasconcelos, salvo engano. E o Charles, por coincidência, estava aqui no Rio de Janeiro no momento que eu cheguei para fazer o meu curso de mestrado, né? E, então, foi quando eu conheci o Charles Perrone, né? Então ele propôs o encontro, onde ele estava hospedado, aqui no Leblon, né? E eu fui lá ter com ele. E foi muito legal, desde o primeiro momento que a gente interagiu bem, trocamos ideias e tudo, e sempre foi uma relação extremamente amistosa e amiga e calorosa, né? Tempos depois ele me escreve dizendo que estava traduzindo o Táxi, que para mim foi uma grande surpresa. Ele vai falar sobre esse processo da tradução. E realmente, quando eu cheguei aqui ao Rio, repito, coincidiu também que eu tinha acabado de lançar o Táxi, nessa edição que você mostrou aí, né? Essa primeira edição que foi da Global, né? Essa edição, eu acho que eu tenho ela aqui também, né? Isso, exatamente, essa edição aqui. Eu tinha acabado de publicar pela editora Global em São Paulo. E fui lá para o lançamento, e quando retornei, dei o livro para o professor Anazildo, que estava, também por coincidência, estudando o percurso épico da literatura brasileira. Aí ele, na semana seguinte, me procurou e disse, olha, Adriano, gostei muito do seu poema, e é um poema, no meu modo de ver, é um poema pós-moderno, e nós vamos incluí-lo na programação. Ele vai ser estudado no nosso curso. Aí foi outra grande surpresa para mim, né? E uma colega, no final do curso, fez um estudo e uma apreciação, e ele incluiu no seu livro, Percurso Épico da Literatura Brasileira, um estudo, uma pequena apreciação crítica, né, no percurso, né, como dos últimos livros que ele estudou, né, sendo o Táxi, né. Tudo isso, para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu escrevi esse poema em Fortaleza, e foi um poema que eu diria vertiginoso no seu processo de criação. Eu tive uma ideia inicial de escrever umas 2 ou 3 páginas apenas, imaginando
estar dentro de um táxi, olhando a vida, né, ao redor, indo para o aeroporto. Entretanto, meus caros, esse táxi começou a embalar, né? A pegar velocidade e de repente essa viagem se fez também no tempo, não só no espaço, né? Na minha memória, no passado, né? E indo para a Praia do Futuro, o que é legal, né? Então criou essa tensão temporal, né? Porque eu estou no táxi, digamos, trafegando no presente, né? Com alguns retornos, com algumas corridas no passado, né, através da memória, e também com essa projeção para a Praia do Futuro, né, porque esse metrô, esse táxi, na verdade, ele se dirige para o último motel da Praia do Futuro. É um poema de amor passageiro. Né? Então eu vou, né, com a amada, né, que era minha namorada na época, depois se tornou minha mulher, Moema, né, a caminho do último motel da Praia do Futuro. Aí criou essa tensão temporal, como eu disse, e foi tudo muito intuitivo. Às vezes a minha mulher perguntava, quando é que você vai terminar? Eu digo, não sei, o táxi é que está me levando agora, não sou eu. Né, Adriano, só, desculpe te interromper, mas é verdade que a ideia do poema nasceu quando você estava dentro de um táxi, realmente, também, como é? foi, é verdade. Eu estava indo para o aeroporto quando eu tive a ideia, né? Então ele ganhou uma velocidade, um percurso, francamente, para mim, como escritor, são aqueles momentos, né, de até a própria criação nos espanta, né, nos surpreende, né? E quando eu vi, estava chegando, né, nesse motel da Praia do Futuro, e lá redescobrindo o próprio presente, né? Aliás, o poema termina exatamente com o verso, onde é que está? O verso que diz, que fala no absoluto, o inominável delírio do presente. Né? Então, esse mergulho no presente, né, paradoxalmente, me possibilitou o retorno ao passado e, sobretudo, essa projeção para o futuro, ou a Praia do Futuro. Curioso, porque a Praia do Futuro ganha também uma conotação, digamos, metafórica, quando em Fortaleza essa Praia do Futuro existe, realmente, né? E até quando eu estive na Flórida, uma vez, convidado pelo Charles Perrone, né, e lá na ocasião, naquele momento, eu falei sobre o táxi, e a professora Elizabeth Lowe, que depois faria o pós-fácil do livro, da edição americana, perguntou, né, exatamente sobre a Praia do Futuro, como se fosse uma criação, digamos, metafórica. Né? Aí eu disse que não, que essa praia efetivamente existe, mas é evidente que também no poema ganha uma conotação metafórica. Né? Então, é um táxi que se dirige para o futuro. E eu escrevi esse poema, em 1985. Curiosamente, ele continua rodando até hoje. Então, ele está no futuro, né? Porque de lá para cá, né, ele continua sendo lido, comentado, e, enfim, reeditado. E foi muito interessante para mim, uma grande surpresa, né, essa recepção que o táxi teve, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. No Brasil, eu quero também, eu estou aqui me lembrando, que o Décio Pinhatari, poeta concretista, esteve em Fortaleza e me procurou também, e tivemos um encontro excelente, fomos jantar num restaurante local, né, e conversamos muito, ele muito, muito amável, sabe? Depois até me convidaria para uma entrevista em São Paulo, e, ao mesmo tempo, aqui no Rio de Janeiro, essa receptividade que teve o Adasildo Vasconcelos e outras pessoas também, né, entre eles o Afonso Romano de Santana e outros críticos também,
E para mim foi tudo uma surpresa muito grande. Né? E você me pergunta se é a minha ópera magna, né? E eu responderia que até o momento, sim, embora eu goste muito também de um outro longo poema que se juntou ao táxi, que é o metrô. Né? Isso, que é o metrô. E eu, durante a pandemia, eu retrabalhei muito, revisitei muito esse poema, Metrô, os três, na verdade, que constituem a minha trilogia urbana, que é o Metrô, o Táxi e Minha Gravata Colorida. Né? São os poemas longos, poemas urbanos, né? Que tem essa pegada narrativa, né? Talvez épica, não sei bem, né? Mas, enfim, tem uma pegada narrativa e que percorre não só uma cidade, mas várias cidades por onde eu passei, né? Da minha vida de cearense errante. Né? Eu diria que é um épico pós-moderno, né? Que não é um épico tradicionalmente falando, né? Como a gente lia os poemas épicos, né? É um épico pós-moderno. É porque tem é lírico também, é lírico épico, eu diria, né? Porque o eu aparece, né, em vários momentos, o eu lírico, né, aparece em vários momentos, né? É ele quem toca a narrativa, né? Quem toca a narrativa. É impregnado de lirismo também. Sim, sim. A carga lírico-erótica é muito grande nesse poema. Exatamente, exatamente. Sobretudo no táxi. Né? No táxi, daí o nome Poema de Amor Passageiro. É um poema de amor. Né? E amor ao presente, amor à mulher amada, é claro, amor, mas também ao presente, às coisas, a cidade, enfim, a vida. É uma celebração da vida. Eu fiz essa pergunta, se você considerava a sua ópera magna, porque quando eu fiz aquela entrevista com você em 96, você, na época, disse que preferia o metrô. E agora você salientar aí, né, que gosta muito do metrô também, né? E eu imagino que às vezes seja difícil escolher um ou outro, né? Porque, pelo que você está dizendo, você já tinha experiência de ter escrito o primeiro A Minha Gravata Colorida, né? Que eu acho que é o start de tudo, né? Eu acho que não haveria táxi se não houvesse Minha Gravata Colorida. E aí vem o táxi e culmina, né, com o metrô, encerrando a trilogia, né? Então, talvez a forma melhor de ler seja lendo os três juntos, né? Eu até acho que um dia você podia fazer uma publicação dos três juntos para que o leitor tenha uma ideia desse percurso aí, como que foi evoluindo, né? De lá da ideia da Minha Gravata Colorida até o metrô. Sem dúvida, Ricardo. E durante a pandemia, né, em que todos ficamos confinados, né, então eu me voltei para revisitar a minha obra e organizar alguns livros, algumas antologias. Eu pensei exatamente nisso, em reunir meus poemas urbanos, né, tirei até uma impressão, né, aqui, chamado Escritos de Rua, que reúne exatamente meus poemas urbanos, esses três longos poemas e alguns poemas do Lorde Clandestino, que é o meu livro também de poemas urbanos. Né? Então, as três narrativas estão aqui, né, o Táxi, o Metrô e Minha Gravata Colorida, né, nesse livrinho Escrito de Rua, que eu pretendo publicar no próximo ano. Né? Então, é essa a ideia. Mas, Adriano, veja só, para ser estritamente uma trilogia temática, o ideal é que seja, né, táxi, metrô e, quem sabe, você já não pensou no ônibus, por exemplo? Sim, é verdade. É verdade. É verdade. Inclusive, eu andei reparando que Minha Gravata Colorida, na última versão, tem vários momentos dentro de um ônibus, né? Então, realmente, vou fechar essa trilogia com esses três veículos, né? Isso me lembra o táxi e o ônibus com Minha Gravata Colorida, né? E eu vejo vocês que são veículos que propõem ou sugerem uma narrativa pelo espaço urbano, né? Essa viagem pelo espaço urbano, de certa maneira, sempre me fascinou muito a história da viagem do próprio Ulisses, né? Evidentemente que não podemos não comparar, mas é a motivação, talvez a inspiração mítica, essa
que eu chamo mar urbano. Eu chamo mar urbano, numa só palavra, né, em que o navegante, né, nesses veículos atravessa, né, vai atravessando, envolvendo esquinas, perigos, isso e aquilo, a violência da cidade, etc. Mas, enfim, ele sobrevive, ele consegue sobreviver e retornar à sua ilha, à sua Ítaca, à sua morada, né? O fundo mítico é esse, é a viagem de Ulisses, né? Retomado através da viagem nesses 3 veículos, né? Eu queria agora fazer uma pequena provocação, né? A sua poesia... Ricardo, só um minutinho, só para tranquilizar a todos e para informar, o professor e crítico Marcos Pacho já está conosco já há alguns minutos, já está atento, né? Já está aqui conosco, para que todos saibam. Boa tarde, Marcos, bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Eu vejo a sua poesia, né, como algo ao mesmo tempo telúrico e citadino. Como você faz para conciliar essas características que seriam aparentemente opostas? Você tem preferência por uma delas? Porque assim, é curioso que o poema Táxi tenha sido publicado pela última vez na sua antologia poética intitulada Escritos ao Sol, dando uma ideia de que a cidade na sua obra é sempre solar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. Realmente, eu tenho esses 2 eixos temáticos e até, eu diria, também retóricos, porque enquanto os poemas urbanos, sobretudo os narrativos, né, têm um predomínio, vamos dizer, metonímico, uma linguagem mais prosaica, mais solta, mais coloquial, mais, assim, né, mais corrente, voltada para o espaço urbano. O outro eixo temático seria esse que você chama de telúrico, que eu chamo praiano, que foi a minha vivência, né, justamente na praia, com essa intensa solaridade que sempre feriu muito a minha sensibilidade e a minha pele, e até a minha cuca. Eu me lembro bem que uma vez, depois de ter feito o cabelo, né? Naquela época se raspava cadete o cabelo, eu era garoto, rapazola, fui com os meus irmãos e amigos para a praia, a gente ia pescar muito na praia, e aquele sol tão intenso, que azulou a minha cabeça, eu comecei a delirar, vendo tudo assim, meio colorido, meio... foi uma viagem que o sol me proporcionou. E, de certa maneira, os poemas que integram a coleção Beira Sol, né, esses poemas trazem esse olhar, assim, solar e, eu diria até, plástico, pictórico, né? Exatamente. Por conta dessas visões que eu tive das coisas, né? Isso me marcou muito. Então, eu também gosto muito. Aí é uma linguagem mais contida, uma linguagem mais metafórica, né? Muito mais metafórica, mítica, né? E escrevi até alguns sonetos, né? Um deles até se tornou bastante conhecido também internacionalmente, que é o Linguamar, que eu escrevi na Praia de Iracema, né? Linguamar, a língua em que navego, marinheiro, uma obra-prima. Adriano, você podia ler esse soneto, só para a gente abrir? É uma obra-prima esse soneto, você podia ler? Aliás, o Charles acabou de traduzir esse poema, traduziu muito bem. Ele é um grande tradutor. O Charles é um homem que conhece profundamente a língua brasileira, portuguesa brasileira, né, e tem feito belas traduções. A tradução tanto do Táxi quanto do Linguamar, feito por ele, são realmente extraordinárias. E esse poema que eu escrevi num restaurante, exatamente na Praia de Iracema, hoje também me surpreende muito a penetração dele em alguns países até. Recentemente até eu tive a notícia que em Moçambique ele foi recitado, né? E também na Itália, né? E em Portugal, até numa escola pública e tudo. Esse poema é o seguinte: a língua em que navega o marinheiro, na proa das vogais e consoantes,
é a que me chega em ondas incessantes. A praia deste poema aventureiro é a língua portuguesa, a que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes no mistério das águas mais distantes, e que agora me banha por inteiro. Língua de sol, espuma e maresia, que a nau dos sonhadores navegantes atravessa caminhos dos instantes, cruzando o bojador de cada dia. Ó língua mar, viajando em todos nós, no teu sal, singrerrante a minha voz. Uau! Uma beleza de Me poema. deu sede, língua de sol com sal aí me deu sede. Maravilha. Bom, eu quero aproveitar e saudar o meu amigo Marcos Patti, que ingressou, né, na nossa live, né? O Marcos Patti também, um querido amigo, né? Foi meu aluno quando eu ingressei aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e cresci assim, né? Eu fui convidado, passei aqui 4 anos excelentes como professor, com contato com os alunos e outros colegas, né? Então foi uma grande experiência. E conheci lá o Marcos Patti, justamente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Como aluno. Hoje ele é um mestre, né? É um homem de grande capacidade crítica, é um grande professor, que eu saúdo agora nesse momento com um grande abraço. Meus caros, informo que estão conosco hoje, né, no Sarau do Museu, já o cineasta e poeta Silvio Bach. Grande Silvio. Sim, está aqui nos prestigiando. Silvio Bach. Está conosco também o crítico Marcelo Mourão, também conosco. Olá, Marcelo. E agora que nós tivemos essa introdução, essa entrevista introdutória aqui com o Adriano, né, depois de ouvi-lo falar da sua poesia, vamos agora ouvir o que a crítica literária pensa a respeito, né, dessa escrita. Podemos começar com você, então, Charles? E você pode, então, assim, nos dizer como é que você descobriu a poesia do Adriano e por que ela chamou a sua atenção a ponto de lhe motivar a traduzi-la e publicá-la em Nova York e em Londres. O que te levou a isso? E fique à vontade para ler trechos, por favor, de poemas do Adriano, em associação com a sua fala. Esse eu não tenho, Adriano, esse eu não tenho. Isso é raro. Raríssimo. Tá mudo, Charles. O que o Adriano não contou é que ele ganhou até dinheiro, porque normalmente a poesia é uma arte clandestina, tirando toda a poesia de Paulo Leminski, que vendeu 200 mil exemplares e ganhou dinheiro para pagar as despesas da família, do espólio. Geralmente a poesia não se ganha dinheiro com se perde, né? Mas o Adriano Spínola ganhou dinheiro com Táxi. Não só a tradução foi tão boa que ganhou dinheiro. E ele recebeu em mãos, certo? Dólar. Eu me lembro disso assim. Mas foi 86, 87 que no Rio 86, que nós nos conhecemos. Por causa que eu trabalhava naquele centro de estudos da América Latina, e no Departamento de Espanhol e Português tinha um programa no Rio de Janeiro de língua brasileira e cultura brasileira. Então, todo verão, um professor tinha que acompanhar aquele grupo, 15, 20 alunos. E eu fui 20 vezes, muitas. Então, naquele ano, eu tinha conhecido o Anazildo em 78, que eu fui... Olá, é o Marcos? Marcos Pache. Olá, Marcos. Bem-vindo, cara. Primeiro fui bolsista, e isso quando a faculdade de letras era lá no centro, né, na Rua Chile, naquele prédio antigo horrível. Mas ali, então, eu conheci o Anazildo por causa que ele tinha feito aquela poética do Chico Buarque, né? Sim. E era o amigo do Adriano, o Eduardo Portela, né?
que foi quem me recebeu ali, tive sorte, né? E o Portela, além de mim, ele tinha aquela editora chamada Tempo Tempo Brasileiro. Tempo Brasileiro. Ele disse, então você vai estudar. Aí ele foi me dando livros, eu saí com uma mala de livros para estudar, e além do mais me recebeu na faculdade, me apresentou o Afrânio Coutinho, o filho Eduardo, o Anazildo e outros. E anos depois o Anazildo disse assim, olha, tem um livro aqui, quer dizer, você vai gostar. Eu não sei, ele intuiu, isso aqui vai te falar. Então, tivemos aquele encontro, peguei o táxi, li no Rio e disse, sim, isso aqui tem apelo. O apelo é porque o que caracteriza o táxi muito é energia, que tem pique, certo? Do início até o fim. Você abre já na segunda página e vai táxi! Assim, aquela táxi! Então, e movimenta, vai indo. Táxi! Eu já vi o epígrafe, né, de T.S. Eliot, disse aqui, eu fui intuindo, aqui tem coisa. E então por um lado você tem toda aquela coisa erudita, né, a partir de T.S. Eliot, e por outro lado você tem aquela coisa da vivência, certo? E energia jovem, né? Acho que seria difícil escrever o táxi com 70 anos, né? Com certeza. Com 70 anos a gente é dono de motel, né? Para faturar dinheiro. Aí eu fui, eu disse que isso tem apelo. E realmente, eu fiz a tradução e tal, e tinha em Nova York esse Garland, que não existe mais, foi comprada não me lembro por quê, mas então tinha uma série que chamada World Literature in Translation. Eu disse, isso aqui cabe perfeitamente. Porque vem um negócio do anglo-americano, via Eliot, tem um negócio de Nova York, tem um capítulo no táxi que está em Nova York, né? Tem alusões muito. Eu disse, isso aqui, eles vão gostar. Dito e feito, eu mandei, um dia depois ligaram para mim, não, está aceito, a gente publica. Essa foi a minha intuição. A editora vai aceitar, porque você vai com poesia traduzida por uma editora nos Estados Unidos, vão rir na tua cara, né? Não tem muito mercado, mas essa aqui eu sabia, tem. Essa aqui tem. E teve. E a edição, vendeu a edição, certo? Hoje você não consegue mais comprar, por quê? Porque fechou. Mas eu tenho ainda o arquivo em Word. Sorte que a gente já tinha o computador, porque fazer isso em máquina de escrever, não é? Porque então, quantos são, 8 diferentes tipos, certo? 12, 14, 18, 24, acho que vai até 64, em algum. Agora, já com o computador era maravilha, certo? E o importante do táxi não é esse layout horizontal, porque é a viagem. Né? Exatamente. Aqui seria para cima, para baixo, céu e inferno. Isso aqui é a viagem horizontal, certo? E facilita, você vai indo. Exatamente. Bom, aí eu conto no início, eu também fiz o meu pós-fácil e conto que você mostrou aquela foto que tem o táxi, o motorista esse boné de comunista. Aí eu disse que o anarquista. Brincando, o autor disse que era motorista de táxi e que um crítico não sei onde acreditou. Foi. Uma ótima piada. Assim. Isso é isto, né? Isto por isso já vale contar essa, né? É como me lembra uma anedota de um crítico que queria incluir o Brasil
numa antologia lá de... Esqueci exatamente o que era. Mas o cara não conhecia muito bem o Brasil. Aí ele descobriu que tinha muitos escritores mineiros. E ele pensou, não entendeu que fosse Minas Gerais. Ele pensou que fosse a profissão de mineiro. Escreva. O Brasil, a poesia é tão grande que até as caras que trabalham em Minas escrevem. Então, essa foi na mesma... Na mesma linha, foi o motorista de táxi. Agora, falando em mapas, né? Então, eu pude incluir, isto não tem na edição original. Na tradução, vem aqui, ó. Que beleza! Vem aqui a mapa do Brasil, né? Mostrar onde fica Fortaleza, onde fica o Rio de Janeiro. Depois é o mapa turístico de Fortaleza, mostrando o mercado, Praia do Futuro, esses pontos todos que tem, certo? E isso nesse sentido, a tradução é até melhor do que a original, né? Ficou. Capa dura também. Entendeu? Então, essa foi a minha intuição, que tinha aqueles apelos todos, certo? Aquela energia, e eu tinha razão. Na mesma hora aceitaram a publicação. E eu tenho um arquivo, de vez em quando alguém me pede da Nova Zelândia, ou sei lá, da outro país, eu digo, eu não tenho o livro, mas eu posso mandar o arquivo. E mando, certo? Vou querer. Eu acho que o táxi já foi alvo de crítica na França, com certeza, Alemanha, Inglaterra, Itália, Portugal, e por aí vai. Certo? Então, está realmente... se compara com dois. Você tem o que a gente chama de... Vocês já especulando como chamar esse poema, que não pode ser, não é épico, pode ser neo-épico, lírico-épico, épico-lírico, certo? Narrativo pós-moderno. Usei a palavra, em inglês tem a tal expansive poetry, que é a poesia expansiva, que não é aquele poema reduzido, não é aquela coisa que cresce em 70 páginas. Certo? Então, realmente é o épico, mas você tem que acrescentar alguma coisa, ou neo, ou lírico, ou alguma coisa assim, para distinguir. Agora, desses, tem o 75, mais ou menos, é Poema Sujo, de Goulart, certo? 75, por ali, né? E depois tem a grande fala do índio Guarani do Afonso, que é de 78, por ali. 78. São os dois, esses dois você pode comparar, da geração anterior, né, dos nascidos em 30. Agora, falando em Afonso, eu disse porque Afonso e Décio, que o Adriano mencionou, não pode ter duas pessoas mais diferentes, né? Porque o Afonso é discursivo, meio conservador, é mais coloquial, né? mais correto, usa termo, aquilo tudo, né? Mas o Afonso, ele vibrou com o poema. E o Décio, aquela coisa rebelde, né? Usando arma, fazendo piada com todo mundo, fundador da poesia concreta. Não é exatamente o contrário. Os dois vibraram com o poema. Isso mostra que essa combinação, né, do que eu chamaria o vivencial, certo? E, por outro lado, por falta de outro termo, o futurista, né? Que pode colocar as letras enormes e gritar e ir contra, etc. E os dois poetas, professores
vibraram com o poema. Aí eu disse, então, that's all you need to know. Realmente foi uma coisa muito curiosa. Tanto que a segunda edição do Táxi, que foi feita pelo Zé Mário Pereira, da Top Books, o Em Trânsito, a orelha é do Décio Pinhatari. Ele fala, exatamente, ele escreve sobre o Táxi, né? Realmente foi uma surpresa enorme para mim, né? Essa recepção que o Táxi teve, né? Em essas personalidades literárias com temperamentos e concepções literárias e poéticas diferentes, né? Uma vez até me encontrei com o Marcos Acioli, estou me lembrando agora, o Marcos Acioli, poeta pernambucano, né? Já falecido, né? Também autor de um grande poema chamado Sísifo, né? Ele chegou para mim e disse, olha, Adriano, eu comecei a ler seu poema, de repente comecei a ler o Táxi, de repente cheguei ao final do livro, sem perceber. Eu achei um grande elogio, justamente o fato de prender o leitor, né? O leitor viajar, né, com o eu lírico pelas ruas de Fortaleza, de Nova York, do Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Então, isso foi muito legal também, né? Essa receptividade da leitura das pessoas, né? Quem deu uma nota muito simpática foi o nosso amigo Antônio Carlos Sequin, né? Sim, sim. Quem fez uma apresentação da poesia brasileira para, não sei se era França, Alemanha, era alguma coisa assim. Ele disse assim, vamos assinalar os momentos chaves, né, dos últimos anos, aí chegou até o Táxi. Exatamente. Ele recentemente, agora, em 2020, ele fez uma afirmação que eu vou colocar nessa edição, né, reunindo os 3 livros. Ele diz o seguinte, o Antônio Carlos Sequin, que é um grande crítico literário, né? E, Adriano, desculpe interromper. Um dos maiores deste país. Né? Adriano, desculpe te interromper, só para dizer que eu não sei se ele teve algum problema técnico, mas o Antônio, o Sequin ingressou agora há pouco conosco, um poeta, crítico, então um grande abraço para o meu querido amigo Antônio Carlos Sequin. Se ele ainda está conosco, mas se não, ele deve retornar. Estava agora há pouco conosco aqui. Certo. Então, o que o Sequin disse numa entrevista para o Domingo de Poesia, em maio de 2020, ele disse o seguinte: Táxi, o poema de amor passageiro, de Adriano Spínola, destaca-se como um dos 5 poemas essenciais da literatura brasileira, ao lado de Ijuca Pirama, Gonçalves Dias, A Máquina do Mundo, Carlos Drummond de Andrade, O Cão Sem Pluma, de João Cabral de Melo Neto, e Poema Sujo, Ferreira Goulart. É claro que eu achei que ele foi extremamente generoso para com o Táxi, e eu fiquei muito embevecido com esta consideração crítica do Antônio Carlos Sequin, uma vez que ele é um dos maiores críticos brasileiros, né, atualmente. Né? Crítico e poeta. Crítico e poeta. E grande poeta também, claro. Também revelou-se um grande poeta, sobretudo nesse último livro dele, Desdizer, né, que é uma beleza. Agora, Adriano, eu queria falar uma coisa. Eu já te disse isso uma vez e eu vou dizer agora publicamente aqui. Eu comecei a escrever nos anos 90 e, na época, eu escrevia na Tribuna da Imprensa aqui do Rio, e a Tribuna, o tio Paulo França, que era o editor de redação, né? E ele fez na época ele fez eram 2 poetas que estavam aparecendo fortemente, 2 poetas que pareciam em tudo opostos, o Carlito Azevedo e o Alexei Bueno. Isso vai servir, que eu vou dizer, para complementar o que o Charles disse ainda agora. 2 poetas extremamente opostos, que são Alexei Bueno e Carlito Azevedo, e o Paulo França pediu para que um falasse sobre o outro. Na época, depois eles brigaram, mas na época eles se gostavam, e aí um falou muito bem sobre o outro, e quando eles falaram de influências literárias, ambos citaram o Táxi. Ambos disseram que era um dos melhores poemas da década de 80. Caramba! Eu fico realmente envaidecido também com essa informação, o Ricardo. Né, que são 2 grandes poetas também.
E agora você acabou não falando lá na primeira pergunta, foi muito importante a tradução para o inglês, para toda a repercussão que você veio a ter depois como poeta? Sem dúvida nenhuma. Essa edição americana, feita pelo Charles Perrone, né? Ele tem também, não só a tradução, mas ele faz também um pós-fácil excelente, né? E cuidou de tudo. E não né? traduziram, até hoje não traduziram para o Portugal. Esse dinheiro que você ganhou com o livro, você poderia investir num tradutor, tipo Paulo Brito. O Perrone, sempre com muito humor, né? Mas olha, sem dúvida nenhuma, essa edição abriu muitas portas, não só aqui no Brasil, né? Mas também do exterior, né? Está em perspectiva uma tradução para o francês, baseado também na tradução do Charles, né? E, enfim, sem dúvida nenhuma, foi um upgrade enorme essa tradução do Charles Perrone, né? Porque além da excelência, né, da tradução, a edição também muito bonita, muito bem feita editorialmente, né, por uma grande editora na época, né, em Nova York, numa coleção. Estou me lembrando aqui, Charles, que o Táxi faz parte de uma coleção chamada Literatura Mundial em Tradução, não é isso? Né? Sim. Então, alguns escritores de alguns países foram escolhidos para compor essa coleção, essa Literatura Mundial em Tradução. Estou me lembrando agora. Então, isso foi muito bom, né? Foi excelente. Obrigado, Charles. Thank you very much, man. Meus caros, vamos ouvir agora o crítico e professor Marcos Paz. Marcos, o que fez com que você se interessasse pela poesia do Adriano e, a seu ver, que lugar ela ocupa no panorama da poesia brasileira contemporânea? E, por favor, fique à vontade para a gente entremear aqui, né, o comentário com a poesia para ler poemas do Adriano também no decorrer de sua fala. Bom, são 18 horas. Boa noite a todos e a todas. Eu vou começar lendo e depois falo. Poema de Trapézio. Um carro de bois. Na estrada, a moto parada. Eu saúdo os dois. Meus amigos, me perdoem pelo atraso. Eu saí da universidade com muita antecedência. Peguei uma obra na rodovia Rio Santos. Isso retardou a minha chegada e depois eu tive um probleminha aqui com a câmera. Peço desculpas também por isso. Quero cumprimentar o meu querido amigo e poeta que eu leio com tanto interesse desde o início, com tanta paixão, que é o Adriano Spínola, que aqui me cumprimentou generosamente. Agradecer pelo convite ao Ricardo, agradecer pela receptividade sempre generosa do Lemos, agradecer a Sara também, dizer que é uma satisfação conhecer, ainda que virtualmente, o Charles Perrone, né, que eu conhecia só de texto, essa figura simpática, não é? E cumprimentar as pessoas que aqui estão. Lemos, para responder, eu vou começar falando o seguinte, está aí o Ricardo mostrando um livro de letras de MPB. A impressão que eu tenho é que eu conheci a obra do Adriano Spínola de uma maneira profundamente adequada para se conhecer a obra de um poeta, porque a primeira vez que eu vi um livro do Adriano Spínola foi numa mesa de um botequim ordinário aqui em Campo Grande. Era uma tarde de domingo, realmente, era uma tarde de domingo. Eu fui me encontrar com um amigo que, na ocasião, estava passando por um problema pessoal bastante intrincado, porque ele estava se sentindo interessado pela namorada de um outro amigo nosso. Então, é verdade. Isso era um domingo do ano de 2003, Ricardo. E aí fui eu ao encontro do meu amigo e tal. E assim que eu cheguei, o botequim estava mais ou menos cheio e havia um amigo dele lá que eu ainda não conhecia. Ele já tinha contado que esse outro amigo dele era um cara que gostava de ler e tudo mais. E esse cara
estava com um livro que ele deixou sobre a mesa do botequim momentaneamente. Ele estava com a mão molhada pelo copo de cerveja. E aí, esse amigo que estava com um problema pessoal, que me chamou, perguntou se eu conhecia aí. Conhece? Esse livro é do Nélio, que era o amigo dele. E aí eu olhei, Adriano Spínola, Beira Sol. Falei, não conheço não. E na ocasião, eu não dei atenção para o livro. Era justamente o Beira Sol, com essa capa absolutamente solar. E aquilo ficou. Em algum momento, e o que eu vou dizer agora, Lemos, já serve como parte da minha resposta. Em algum momento posterior, eu estava lendo o jornal o Globo e uma notícia informava que uma revista internacional, se não me engano, norte-americana, fez uma lista com os 10 poetas brasileiros mais importantes da contemporaneidade. E nessa lista estava o Adriano Spínola. Naquela ocasião, não sei se você se lembra, Adriano, que a revista associava o seu nome ao seu livro crítico mais conhecido, que é a sua tese sobre o Gregório de Matos, As Artes de Enganar. Bom, aí eu me lembrei do nome, eu falei, é aquele poeta do Botequim. Foi assim que eu pensei na ocasião. E aí vejam vocês, a essa altura eu fazia letras na UFRJ, onde eu ingressei em 2002, e instituição na qual eu fui orientando, conforme também foi o Adriano Spínola, do amigo de tantos de nós e mestre de tantos de nós, Antônio Carlos Sequim, também do Ricardo Vieira Lima. E em 2004 eu fui fazer um curso, uma disciplina de teoria da literatura, e aí cheguei, lá estava o professor, e em determinado momento o professor distribuiu um material, que era a ementa do curso e tal, e lá estava assim, Teoria da Literatura 4, professor Adriano Spínola. Na minha memória, o nome do autor do livro era Ariano Spínola. E aí eu pensei, será que esse professor é irmão do autor daquele livro, do meu amigo? Será que ele é irmão daquele poeta que foi referido na lista internacional e que eu não conheço ainda? Ao final da aula, eu fui falar com o meu professor de teoria da literatura. Perguntei, professor, o senhor é irmão, é primo, tem algum parente chamado Ariano Spínola, um poeta, autor de um livro chamado Beira Sol? E o Adriano, poeticamente, no lugar de me responder logo, começou a me fazer perguntas para me confundir ainda mais. Aí disse, é verdade. Aí disse o seguinte, rapaz, não é Ariano Suassuna, não. Eu falei, não, é Ariano Spínola, autor de Beira Sol. Tá? E conforme as perguntas se sucediam, eu ficava tenso para saber a resposta. Depois da quinta pergunta, ele bateu na mesa e falou assim, rapaz, sou eu, Adriano Spínola. Pois é verdade. E aquilo foi um acontecimento para mim, porque imediatamente eu passei na livraria do Marcos, meu xará, no corredor lá da Faculdade de Letras, comprei os livros do Adriano Spínola que ali estavam e me deparei imediatamente, fui ler imediatamente o Beira Sol, que foi um livro que me tomou muito fortemente, né? E a ponto, eu tenho um livro chamado Mucuripe, é um livro de fotos de uma praia do Ceará, fotos feitas pelo Chico Albuquerque na década de 50. Caramba! Pois é, e aí eu levei esse livro, eu ganhei esse livro de aniversário, muito pela minha paixão pela canção do Belchior e do Fagner chamada Mucuripe, os conterrâneos do Adriano Spínola. E eu levei esse livro para que o meu então professor manuscrevesse parte do poema Mucuripe, Peixe e Paixão. Olha só. Pois é. Oh, bacana. Tá aqui. Sim. E eu vou me permitir ler toda a dedicatória que comporta uma estrofe do poema Mucuripe, Peixe e Paixão, que está publicado aqui nesse belíssimo livro, que é o Beira Sol. Então, diz assim, para o Marcos,
desses barcos de habitar a roça do mar defronte, saltam cedo os pescadores nas jangadas para os montes, onde vão colher a vida submersa no horizonte. Com um forte abraço do Adriano Spínola, Rio, 30 de março de 2004. E aí, Lemos? Lindo, né? Lindo demais. Mano. Pois é. E eu vou dizer algo aqui sem qualquer favor, até porque já me manifestei em periódicos sobre a obra do Adriano Spínola, na Revista Brasileira da Academia Brasileira de Letras, também no Jornal Globo, no Jornal do Brasil, para o extinto Jornal do Brasil, Caderno Ideias, para o qual eu resenhei a antologia que o Adriano organizou sobre o Souza Andrade. Então, aqui, nas falas do Ricardo, do Charles Perrone e também do Lemos, e, claro, nas falas do próprio Adriano, já foram sublinhados elementos que destacam a poética do Adriano Spínola como uma poética complexa de elementos que, pelo curso histórico da poesia brasileira no século XX, nós passamos a entender como elementos antípodas, antitéticos, antagônicos. E essa poética de que estamos falando aqui é uma poética que parece se realizar plenamente, parece se elaborar muito à vontade no verso livre, no verso metrificado. Muito à vontade quando tem essas explosões de caráter urbano, tão fortemente urbano, que saem de uma praia do Ceará e chegam à feirinha da Pavuna, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, da mesma forma que é uma poética muito íntima de jangadeiros, de pescadores. Então, para mim é nítido que essa poética que assim se elabora, que é uma poética muito ligada à pesquisa formal, à experimentação, à realização poética que não se desgarra da teoria e que é uma realização poética que muito fundamentada pelo estudo teórico do crítico, do professor, ela não se desgarra da reflexão, da pulsação da vida, fora do âmbito, fora do círculo da discussão de poesia, que em tantas ocasiões pode se tornar estreito. Então, essa poética, para mim, é uma poética que se situa, Lemos, num lugar de absoluta importância, num patamar de absoluta relevância na nossa poesia, na poesia contemporânea brasileira. E é claro que eu vou dizer que ela se situa também num lugar muito especial da minha memória de leitor, do meu coração apaixonado por poesia, porque trata-se de uma poética que eu conheci lá naqueles verdes anos da minha formação de leitor especializado e que ainda hoje se mantém para mim como uma poética muitíssimo interessante. Aí eu vou pedir a vocês licença para fechar esta parte inicial da minha fala com a leitura de um poema de O Lote Clandestino, intitulado O Sinal, que o Adriano dedica a essa figura tão presente na obra dele, esse interlocutor que foi aqui referido pelo Charles Perrone, que é Eduardo Portela, aquele imenso crítico literário, né? O Sinal. São Francisco de Assis, ao atravessar a esquina, junto com a multidão, volta-se para o semáforo. Irmão semáforo, fale-me do homem. E a luz vermelha acendeu. Obrigado. Esse poema é muito bom. Você vê que você falou aí, e o Lemos, você não estava ainda, quando o Lemos abriu o evento, foi exatamente o poema que o Lemos citou. Você vê que é um poema que me toca também profundamente. Adriano, eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo do nosso roteiro. Em comemoração aos 70 anos do Adriano, está saindo uma antologia do Jean Carlos Gomes, que homenageia vários poetas brasileiros contemporâneos, e está saindo uma antologia em homenagem ao Adriano. Sou amigo do Jean, faço parte informalmente do conselho editorial, fui eu até que sugeri o nome do Adriano,
e está saindo essa antologia. No próximo dia 1º de setembro, o Adriano vai lançar esse livro aqui maravilhoso de crítica, O Cego e o Trapezista, Ensaios de Literatura Brasileira, e, se tudo der certo, a antologia será distribuída lá também no lançamento do seu livro. Eu fiz um texto para esse aí, uma beleza de livro, só pelo sumário, quando a gente vê a organização do livro, a gente já percebe que é algo muito especial, criticamente. E aí eu fiz um texto, Adriano, para essa antologia, e eu vou ler em primeira mão aqui para vocês. É um texto curtinho. Ótimo. Adriano Spínola e a poética do lugar. Adriano Spínola é um mestre consumado do verso, seja ele livre ou medido, rimado ou branco. A assertiva é inegável e pode ser comprovada pela simples leitura ao acaso de qualquer um dos livros de poemas do autor. Que os leitores prefiram a viagem épica, erótica e vertiginosa, iniciada no poema Minha Gravata Colorida, de O Lote Clandestino, a qual teve prosseguimento em táxi e metrô, livros reunidos com um novo design poético e gráfico, no volume Em Trânsito, ou as belas e originais metáforas praianas de Beira-Sol, reafirmadas e permeadas por um toque grego em Praia Provisória, obra que conquistou o prêmio ABL 2007 de poesia, é mais uma questão de temperamento do que de imperatividade de escolha. O fato é que, em todas essas vertentes, a mestria de Spínola é inquestionável. Mestria amparada numa postura estratégica que busca fazer uma ponte com a melhor tradição lírica universal. Desse modo, Adriano se nutre com frequência da obra de Walt Whitman, Ezra Pound, Allen Ginsberg, Fernando Pessoa, e entre os brasileiros, sobretudo, Drummond, Bandeira, Joaquim Cardoso, Oswald de Andrade. Mas é uma postura, frise-se, não submissa, autônoma, por meio da qual o poeta se apropria da essência de cada um de seus mestres e, com o intuito de estabelecer uma nova dicção fundada no tempo presente, incorpora à sua própria voz ecos de seu cânone particular. Já a estratégia é eminentemente pós-moderna e não expressionista, como certa vez afirmou Wilson Martins, pois Adriano Spínola aprendeu com Eduardo Portela que, aspas, o importante não está no que a influência faz do escritor, porém, que o escritor faz da influência. O peso literário do passado que o poeta cearense consegue inovar no tocante ao tema clássico da viagem, né, que foi ressaltado aí na fala do Charles, do tema clássico da viagem, presente desde Homero e Virgílio, resgatando ainda a originária condição do poeta de fundador das cidades. Nesse sentido, a obra de Adriano instaura uma poética do lugar, porque a poesia, e agora eu vou citar o Adriano, a poesia, companheiro, está onde se é. Não necessita de ser buscada no topo das montanhas não mágicas ou no suor dos lavradores distantes. A mim me basta vê-la onde estou, no meio da rua, desritimada como a vida, seguindo pelas ruas da memória e do esquecimento, cá dentro de mim mesmo ou dos subúrbios. Se eu vivesse noutro lugar, a poesia estaria naturalmente noutro lugar, mesmo se eu imaginasse o contrário disso tudo. Fecha aspas. Pois bem, a verdadeira poesia não tem pouso certo e rompe à beira-sol, à beira-mar ou à beira do asfalto. Importa colhê-la, apreciá-la e, no caso de Adriano Spínola, degustá-la com muito prazer, já que estamos diante de um dos maiores nomes da lírica contemporânea de língua portuguesa, um original intérprete da canção áspera do tempo. Puxa, eu posso falar agora? Pode, claro. Bom, em primeiro lugar, não, né? O pai está dizendo que não. Ele quer falar disso. Ele fala, então. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, as palavras tão generosas, né, do Marcos Patti, confirmando aquilo que eu disse de início, né, que ele, de aluno, se tornou um grande mestre, né, que tem uma sensibilidade, né, e um aparato teórico e uma inteligência crítica enorme para analisar e interpretar obras de nossa literatura brasileira. Agradeço demais, inclusive relembrando nossos encontros na Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa dedicatória aí que me tocou muito, né? E adorei você contar que leu pela primeira vez num botequim
Isso é ótimo, isso é um grande elogio, porque mostra, de certa forma, a popularidade, né, do livro a ler. Então, gostei demais desse episódio, né? E a análise que você faz da minha produção, o Marcos Patti, demonstra tudo isso, né? O seu grande preparo, né, como crítico, como professor, como mestre de teoria literária que você é, né? Mestre e doutor, né? Você é um craque. Fique realmente muito sensibilizado com a sua fala. Lembrando que esse Beira-Sol, quero lembrar aqui, né, também, não posso deixar de mencionar o fato que foi publicado pela editora Top Books, né, que me lançou praticamente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, me lançou 6 a 7 livros meus. O primeiro foi justamente Em Trânsito, né, o editor José Mário Pereira, né, se interessou pelo livro e propôs a reunião exatamente desse trabalho, desses 2 poemas, né, longos, né, e teve uma boa receptividade crítica na época. Eu me lembro que até na época o crítico Wilson Martins, né, falou muito bem, né? Então o Zé Mário também me publicou em seguida a segunda edição do Fala Favela. Não, logo depois do Em Trânsito, ele publica exatamente o Beira-Sol, né, que também foi premiado e tudo pela Biblioteca Nacional, depois ele foi adotado também para o vestibular na Universidade Federal do Ceará, e aí tem alguns poemas que ainda hoje, né, esses poemas circulam, não é? Por exemplo, o Linguamar, que eu recitei aqui para vocês, né? Então, ele publicaria ainda a segunda edição do Fala Favela, que é o meu primeiro poema, na verdade, meu primeiro livro, né, foi justamente o Fala Favela, um poema lírico-dramático, né, exatamente. Uma edição bilíngue, né, português e francês, que foi lançado na França durante o Salão do Livro em Paris, em 1998. Ele publicaria ainda em seguida o Praia Provisória, que foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, e um pequeno volume de contos chamado Malidrânia. Não esquecendo que ele publicou também a minha tese de doutorado sobre o Gregório de Matos, justamente As Artes de Enganar, né? Então, aqui no Brasil e no Rio de Janeiro em particular, devo muito, né, a competência editorial e a acessibilidade do José Mário Pereira, que impulsionou, né, a minha obra, tornando-a mais conhecida, exatamente. Né? Aí As Artes de Enganar, um estudo das máscaras poéticas e biográficas de Gregório de Matos, numa belíssima edição. Né? Isso também, esse comentário sobre o Zé Mário Pereira, também se liga justamente à tradução do Charles Perrone, né, que no plano internacional foi ele o grande divulgador da minha obra, né, com a sua bela tradução do Táxi. Né, e agradecer, por último, Ricardo, a sua apreciação crítica que você faz da minha obra também, muito generosa, a quem eu agradeço particularmente. E vamos ouvir o Charles Perrone, que levantou o dedo aí e quer falar. Grande Charles. Mande, Charles. Eu levantei, foi a mão. La mano. Bom, o Ricardo Vieira de Lima já mostrou 2 vezes o Letras e Letras. Acontece que o táxi não aparece naquele livro, né? Porque foi escrito antes de eu conhecer o táxi. O táxi aparece no livro Seven Faces, né? Que eu termino, o último capítulo é sobre a cena contemporânea. Aí eu digo quais são os destaques, digamos assim, dos últimos anos. Aí entra o táxi. Mais o Letras e Letras, segunda edição, por favor. Corrigida, que tem o prefácio de Augusto de Campos e outro de Amador Ribeiro Neto, certo? Que a primeira edição não tem. Já procurei a beça essa edição aí, não consigo achar, Vai Perrone. na casa do Adriano e rouba o exemplar que ele tem. Boa ideia. A menção lá do lote clandestino
você esqueceu de falar que a orelha... Exatamente, a orelha é sua. Uma bela orelha, um belo texto de apresentação. Sem dúvida nenhuma. Do lote clandestino, né? 2005, por aí. 2002. Foi 2002, isso. Aqui, ó. Então, eu fiquei... a orelha é do Charles Perrone, exatamente. Aí eu fiquei pensando, a partir dali, como organizar a obra do Adriano, porque eu fui a Cambridge University, me contratou para fazer o verbete sobre Carlos Drummond de Andrade, né? Ouviram falar? Então, ali, o famoso, na recepção crítica de Carlos Drummond de Andrade, é que ele fez aquela antologia do autor, em 62, em que organizou tematicamente, esqueceu da cronologia, certo? Ele fez dividiu a poesia de 28 até 62 em 6, 7, 8 divisões, certo? Rubricas que um eu todo retorcido, poesia pensada, uma memória Minas, assim, foi os amigos, foram as divisões que ele fez da própria obra, sem atender para o cronológico. Aí eu pensei assim, então, se fôssemos fazer o verbete, a apreciação crítica do Adriano, quais seriam esses, se fôssemos fazer como se fôssemos Drummond? Aí eu disse assim, lá tem 6, 7 categorias que podiam ser. E isso eu lembrei por causa que mencionaram aquele poema do lote clandestino do Sinal, né? Porque eu tinha pensado assim, primeiro tem os mitos, certo? Que dos gregos até os sertanejos, principalmente em Praia Provisória, certo? Os mitos, as figuras, que são as pessoas, algumas formas, e os sinais, certo? Que seriam signos, sinais, selos, aquilo tudo. Foi esse que me lembrou a menção desse poema. Obviamente, os narrativos, né? Os 3 grandes. Os itens mais metapoéticos, né? Inclusive, na primeira edição do lote, não tem um que chama Poética, não é o primeiro poema? Exatamente. Que depois você tirou, botou para o final e tirou o título. Né? E depois, litorais, e aí entra o negócio solar, né? O sol batendo na praia, litorais, e finalmente as cidades, né? Que são fortalezas, pequenas cidades do interior do estado, o Rio de Janeiro, Grenoble, Londres, Nova York, por ali. Seria uma forma de organizar assim, os poemas, né? os espaços geográficos, o cartográfico, essas coisas. Queria falar mais uma coisa que o Marcos me lembrou, não sei se eu lembro o que era. Acho que não vou lembrar. Sim. Você mencionou no início o meu poema, você esqueceu de que o moema, né? É meu poema, né? M de moema e ema de poema. Então, o moema já é o meu poema. Até hoje. Verdade. Né? É verdade. É verdade. É tanto que essa proximidade, né, a paronomásica dos 2 nomes, né, a dedicatória da primeira edição do Fala Favela é o poema para Moema. Já estou aproximando justamente esses 2 termos, o poema para Moema, né? Obrigado, Charles. Quer falar mais alguma coisa, Charles? A tal como esse caso da poética do lote clandestino
e a mudança, e você falou no início de retrabalhar, Isso. reelaborar tudo. Então, esse eu pensei, tema de tese, né? Da obra, em vez de atacar, fazia uma coisa, isso já é uma coisa antiquada, mas é o que a gente chama de crítica genética. Isso. Certo? Em que você pega as várias versões dos textos, né, e compara. Isso porque quem mais fez isso foi o Walt Whitman, né? Porque o Leaves of Grass tem like 8, 9 diferentes, né? E começou com um livro de 20 páginas e virou um volume, né, da vida. Nunca mudou o título, certo? É o exemplo clássico. Mas no Adriano você vê que o Lote Clandestino, se você comparar a primeira e a segunda edição, você vai ver mudanças, certo? De versos, de poemas, de títulos, etc., de organização. O Táxi já tem a versão completa horizontal, certo? A versão feita para livro convencional, publicação, né? Vertical, certo? E você foi mencionando outros textos que você, anos depois, você dá retoques, ou mesmo retira o poema, ou bota outro, esse tipo de coisa, né? No Escritos ao Sol, acho que ali tem muitos detalhes, pequenos detalhes, né? Diferentes dos poemas. É verdade. Então, aí, se você tiver um aluno procurando o tema, é isso aí. Você sabe. A genética, a obra poética de Adriano. Agora lembrei da coisa. E falando em sinal, certo? Então, no Leblon tinha uma rua que era Alcides. Não, Aristides. Aristides e Spínola. Aí eu disse assim, isso foi antes, eu não tinha ainda computador com programa gráfico, mas a minha ideia para a edição do Táxi era, eu tirei uma foto daquilo, né, Espíndola, Aristides, Espíndola, tirar isso, mexer lá com as letras, Rua Adriano Espíndola, que era para incluir uma brincadeira ali não deu, né? Eu não tinha o know-how técnico. Hoje seria fácil, com o Photoshop. Seria muito fácil. No final dos anos 80, a gente não tinha essa coisa. Mas me ocorreu a ideia, né? Eu fiz com uma fotografia e depois a mão. Não passou dali. Então, no futuro, a rua pode chamar Rua Ariano. Fati, você me fez lembrar até dessa conversa contigo, rapaz. Realmente me lembrei depois dessa história do Ariano. Foi ótimo, Charles, a sua intervenção. Muito boa. Na próxima quinta-feira, né? Próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, né, estamos convidando a todos aqui para o lançamento. Você lançará seu segundo livro de ensaios, Se Considerarmos Artes de Enganar, né, de 98, como o primeiro. O seu novo livro nessa área, né, intitulado O Cego e a Trapezista, esse aqui, reúne 33 ensaios de literatura brasileira, abrangendo um arco temporal que vai do século XVI ao século XXI. Esse livro é quase um curso de literatura brasileira, escrito, como dizia Roland Barthes, acerca do sentido de se tornar um sábio. Aspas. Nada de poder, um pouquinho de saber e o máximo possível de sabor. Fecha aspas. Há inteligentíssimos artigos, ensaios e análises sobre Bento Teixeira, Gregório de Matos, Souza Andrade, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Drummond, Raquel de Queiroz, João Cabral, Guimarães Rosa, Ferreira Goulart, e uma parte final sobre 12 poetas brasileiros contemporâneos, quase todos vivos, à exceção dos grandes poetas Wally Salomão e Marcos Vinícius Quiroga. E entre os vivos, há exemplo de Antônio Cícero, Geraldo Carneiro, Antônio Carlos Sequim, Salgado Maranhão, Cláudio Roquete Pinto, que vai lançar um novo livro de poemas em breve, Felipe Fortuna e Paulo Henriques Brito. Eu queria que você falasse um pouco sobre a organização desse livro, que eu achei muito interessante essa organização,
e o porquê, explicar esse título, O Cego e o Trapezista. Certo. Bom, pessoal, vocês todos receberam o livro, né? Esse livro está chegando às livrarias agora, né? E será lançado, né, na próxima quinta-feira, no dia 1º. Todos estão convidados, né, para a noite de autógrafos, no dia 1º, aqui na Travessa de Ipanema, a partir das 19 horas. Bom, vamos começar pelo título, Segue o Trapezista, ok? É o título do ensaio sobre Machado de Assis, dedicado à memória exposta em Brás Cubas, né? Por quê? Porque quando eu estudei, né, o Machado de Assis, aliás, foi a convite, por isso que está dedicado ao Godofredo de Oliveira Neto, ele me pediu para fazer o prefácio de uma edição do Memórias Postas de Brás Cubas. E eu fiquei realmente desafiado para tentar dizer alguma coisa, não diria diferente, mas tentar acrescentar, né, alguma coisa em relação à crítica sobre a obra de Machado de Assis, porque é o nosso autor praticamente, pode-se dizer, mais estudado, né? Então é difícil você encontrar algo que não foi ainda dito sobre o Machado de Assis, né? Então, como vocês veem, o Segue o Trapezista, quero mencionar aqui o trabalho da CEP, da editora CEP, que é uma editora pernambucana que está... companhia editora de Pernambuco, que vem se projetando no Brasil inteiro por publicar obras de autores do primeiro time, né? Fico muito feliz de ter sido publicado, né, um livro por essa editora, né, numa bela edição, né, de quase 400 páginas, né, uma bela capa também, como vocês podem ver, né, um tratamento extremamente profissional, né? Então eu quero aqui agradecer o editor e a toda a equipe da CEP, o editor Diogo Guedes, né, e toda a equipe da editora CEP, né, por materializar editorialmente, né, esses ensaios que eu escrevi, que venho escrevendo, que já tinha já ao longo dos anos, já alguns ensaios, eu acho que tem mais de 20 anos, né? Mas, enfim, voltando ao título, O Cego e o Trapezista, dedicado ao Machado de Assis, eu estudando Machado de Assis, né, então verifiquei que ele tem a ideia de escrever o Memórias Póstumas de Brás Cubas quando ele vai estava adoentado dos olhos, né, ele vai para a cidade aqui do interior do Rio de Janeiro, né, para Nova Friburgo, a vila de Nova Friburgo. Ele estava também estressado, cansado, e ele tinha na época cerca de 39 anos, né, próximo dos 40 anos, vai lá com a sua mulher, né, a Carolina, né, e termina passando lá uns 4, 5 meses. E é lá que ele tem a ideia de escrever o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas eu disse de escrever, eu falei escrever, não falei de forma adequada, porque ele confessaria depois que ditou o livro a Carolina Xavier porque estava praticamente cego. E aquilo me deixou realmente intrigado. Como é que um cara assim, né, com esse estado de quase cegueira, né, conseguiu enxergar tanto? Sobretudo o interior, né, a alma dos seus personagens, né? Aí tem aí um paradoxo interessante, porque o cego é a condição com que ele escreveu, ditando, né, a narrativa Carolina, e o trapezista é o grande trapezista estilístico que ele se torna, né? A certa altura até o personagem chega a dizer, né, que faz estripulias, né, com deixa eu ver se eu localizo aqui, ele tem a imagem de ser um trapezista um trapezista das ideias.
Ah, está aqui. Ele diz aqui, o autor, que é o narrador, né, o narrador do romance, diz que ele é como um trapezista a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim, ou semelhante ao andar dos ébrios, né? Então, é o estilo dele, esse estilo de trapezista, dando verdadeiras piruetas estilísticas, né? E a gente percebe isso logo, de forma imediata, que a narrativa é toda feita, né, de contrapontos, de recuos, de avanços, enfim, ele desestrutura naquele momento, né, a narrativa tradicional, indo e voltando, narrando a própria morte, logo no início, depois retoma no final, enfim, ele se torna um acrobata, né, um verdadeiro trapezista que dá os seus saltos mortais, né, com muito acerto, né? Então, é um momento revolucionário, eu diria, na literatura brasileira, porque a partir daí, né, a literatura brasileira, com Machado de Assis, ganha um outro status, um outro patamar, um patamar verdadeiramente internacional, porque a sua narrativa, pode-se dizer, né, vai se ombrear com as melhores produções literárias do período, sobretudo, né, da segunda metade do século XIX. Então, daí o título, o Segue o Trapezista. É dedicado a descrever, né, essas piruetas, não só estilísticas, mas, sobretudo, naquele momento, o olhar tragicômico da existência e da vida. Né? É interessante a gente perceber que o livro, né, começa com uma narrativa fantástica, porque pela primeira vez você tem um narrador narrando a própria morte, o que, evidentemente, na prática é impossível, né? Então, essa narrativa, né, que primeiro se volta para o mundo dos mortos, depois ele dá uma virada e vai se voltar de forma muito aguda para o mundo dos vivos, né? Então, como eu digo, ele consegue, portanto, nesse momento, né, dois polos que aparentemente antagônicos: o fantástico da narrativa e depois com todo aquele realismo psicológico que todos nós conhecemos, né, que vai inaugurar, né, no Brasil essa nova perspectiva literária, que pela primeira vez nós temos um autor com esse olhar tragicômico, né? Porque a ironia de Machado também é imbatível, né? Então, é um trapezista também que, ao mesmo tempo, está brincando, entre aspas, mas enfiando a faca na consciência dos seus personagens, né? E também desvelando para os leitores, né, a alma humana, né? Isso também nos dando um retrato da vida social, né, do Rio de Janeiro no final do século, no segundo reinado. Então, é uma obra que ainda hoje eu releio com prazer, é extraordinária, simplesmente, né, a Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, bom, estou falando do título. A organização que você me perguntou, Ricardo, ela mais ou menos corresponde a um arco que você já mencionou, temporal, que vai do século XVI ao século XXI. Século XXI. O primeiro ensaio trata vamos dizer, da formação social do Brasil, que é um diálogo que eu estabeleço, literário, entre os poemas de Manuel Bandeira e as considerações críticas sociológicas, né, e antropológicas, de Gilberto Freire, para depois, então, no segundo ensaio, retomar as visões da natureza e, sobretudo, dos indígenas a partir dos cronistas e dos primeiros poetas do século XVI e XVII. Né? Esse segundo ensaio chama-se Visões do Corpo, Paraíso e Inferno na Terra de Santa Cruz. É interessante notar que a primeira visão, uma visão edênica, paradisíaca, sobretudo a partir do olhar de Pero Vaz de Caminha, e que depois
essa visão vai se transformar numa visão, digamos, infernal dos índios, né? E é muito interessante esse processo, essa mudança de ótica, né, do nosso indígena, né, que vai corresponder ao próprio processo de colonização e domínio dos portugueses da terra, né, brasileira. E o último ensaio, então, depois eu falo de outros autores importantes do cânone brasileiro, né? Como o Gregório de Matos, como o Sousandre, Machado, já mencionado aqui, e Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Raquel, Cabral, Drummond, né? E outros. E por sugestão do editor da CEP, ele me pediu um trabalho sobre a literatura contemporânea. Foi quando eu fiz esse último capítulo, 12 poetas contemporâneos. Eu já tinha feito algumas apresentações e prefácios de alguns poetas da minha admiração, que estão aí, né, produzindo, escrevendo. Agora mesmo, o último poeta que eu escrevo aqui no livro é sobre o Paulo Henriques Brito. E agora mesmo ele acaba de lançar um novo livro, né? Mas falo também do Ali Salomão, né, o nosso saudoso Ali Salomão, né, e do Marcos Quiroga, também outro grande poeta que também partiu vítima da Covid, né, em 2020. E então aí tem uma outra pessoa que você esqueceu também de mencionar, é a Viviane Mosé, que também eu fiz uma apresentação do livro dela, né? Então são 12 poetas, né? Eu já tinha escrito já sobre eles, né? Alguns 3 ou 4 eu escrevi para completar, né, essa série, né? E também obedecendo a 2 critérios, uma faixa cronológica que vai de 1997 até 2018, e poetas situados mais ou menos na mesma faixa geracional, né? Evidentemente que eu tive que fazer um recorte, né, na impossibilidade evidente de falar de tantos outros bons poetas, né, que estão aí, né, no Brasil trabalhando e publicando os seus versos, a sua poesia, né? Mas evidentemente que a gente não pode falar de todos, então eu fiz esse recorte, né? Esse recorte, e nele estão realmente poetas muito interessantes, representativos do momento da poesia brasileira atual. Como você já mencionou, aí mencionamos o Paulo Henriques Brito, o Antônio Carlos Sequim, o Antônio Cícero, o Geraldinho Carneiro, né, a Viviane Mosé, a Cláudia Roquete Pinto, o André Gardel, o Salgado Maranhão e o Felipe Fortuna, né? Não sei se esqueci algum, mas todos eles muito bons poetas, né, de forte atuação no meio literário. Então é isso, gente. Convido todos vocês para o abraço na próxima quinta-feira na Livraria Travessa, com esse livro, O Segue o Trapezista, ok? Você não citou um ótimo poeta que é o Edson Barros Leal. Ah, sim, o Edson Barros Leal, pernambucano, sim, sem dúvida nenhuma. O Edson Barros Leal, a gente sempre esquece algum nome, né? Que tem um livro publicado pela Top Bull chamado Quarta Cruz, que eu faço a apresentação. Um livro também muito interessante, é um poeta muito interessante. Então, com esses poetas que eu encerro o livro O Segue o Trapezista, procurando dar uma pequena contribuição crítica no exame desses autores canônicos e também os que estão aí, né, em plena produção. É isso, meus amigos. Como eu disse, né, a gente tem muito conhecimento aqui de uma forma saborosa. O livro é leve, tem ensaios maravilhosos e eu acho que ele vai dar uma contribuição realmente relevante na crítica literária brasileira. Eu acho que ele é importantíssimo para quem gosta de literatura brasileira, de poesia, e é o que você falou mesmo, Emma. Você vai do cânone, né, do cânone tradicional ao futuro, quem sabe, futuro cânone brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu falo, você falou de poetas, né? Mas
eu estudo a obra do Gilberto Freire também, comparando com estabelecendo um diálogo com Manuel Bandeira, e dois grandes romancistas, né? Um da minha terra, Raquel de Queiroz, com o seu o 15, né? Aliás, o título chama-se O 15 aos 19. Ela escreveu esse livro, essa obra, pequena obra-prima, aos 19 anos de idade. Um negócio extraordinário, né? E depois, com 80 anos, ela vai escrever Memorial de Maria Moura, também outra obra extraordinária. Eu conheci pessoalmente, me dava muito com ela, Raquel de Queiroz, né? E realmente uma escritora extraordinária. E o outro escritor, também nordestino, também extraordinário, que é o Graciliano Ramos, né? E eu analiso aí a obra dele, São Bernardo, que eu acho também um extraordinário romance. Então, meus amigos, é isso. Né? Então, eu espero todos vocês lá. Charles Perrone, vou mandar sua passagem para você vir para cá, também na próxima semana, tá bem? Eu ia falar isso. Já você ficou rico, tem seu jatinho particular, você podia mandar aquele jatinho particular, manda para mim, aí me coloca no jato e a gente vai até o Santos Dumont. Aí você manda o limusine, né? Me pegar. Né, que eu não vou nem de metrô, nem de táxi. Nem de ônibus. Mas você pode... Eu vou de limusine. Só um instantinho. Agora eu queria, antes da gente acabar, eu queria que a produção colocasse aí um poema muito especial, que é inédito, Ricardo, que é o poema de 70. Diga, Marcos. Só para lembrar uma coisa, em 29 de setembro de 2006, eu, Adriano e Sequim estivemos numa mesa na Faculdade de Letras para anunciar os vencedores de um prêmio de poesia que o Centro Acadêmico da Faculdade organizou naquela ocasião. A eleição presidencial de 2006 foi dia 1º de outubro e o Praia Provisória foi lançado no dia 2. Então, o Adriano, naquela ocasião, na sexta-feira, falou assim, votem no candidato de vocês no domingo, mas na segunda-feira votem em mim. Então, de certa maneira, eu vou atualizar esse pedido, vou fazer aqui o meu papel de boca de urna, Adriano, as pessoas votarem em você em breve, lá na Travessa de Ipanema. Acho que foi aquela lista que você disse aqui dos Estados Unidos, citando os poetas brasileiros. Se não me engano, a revista era World Literature Today. Sim. Exatamente, Charles. E o responsável deve ter sido o Fred Williams, aquele estudioso de Sosandride, lembra? Sim. Que fez aquele livro sobre Sosandride nos anos 70. Ele fez a tese, ele foi... Isso vocês podem atribuir ao Haroldo de Campos, que Haroldo visitou os Estados Unidos no início dos anos 70, aí conheceu o David Jackson e disse, você deve estudar Oswald de Andrade, e disse para o Fred Williams, você deve estudar Sosandride. Aí o Fred Williams foi lá e levantou o Sosandride lá no início dos anos 70. Isso mesmo. Isso porque o Haroldo tinha trabalhado no revisão de Sosandride, certo? Isso, exatamente. E também reabilitando o Oswald, que Oswald, em 62, 3, estava esquecido. Certo? Sim. Então, é esse, o World Literature Today, que mencionou. E eu tenho quase certeza que eu mandei um táxi pro Fred Williams. Mas foi também, ele também era tradutor de poesia. Você lembrou, em 98, falando em praias, houve uma antologia, uma segunda antologia de poesia brasileira bilíngue, né? Que houve aquela... estou me lembrando. Outras praias, né? Aí a gente me ligaram de Curitiba pedindo ajuda, aí eu disse, tudo bem. Mas aí eu disse assim, aqui vocês só têm poetas de Curitiba, vocês não querem uma antologia nacional? Aí entrou Antônio Cícero, certo? Entrou Adriano Spínola, etc. E outras praias também tinha poemas traduzidos pelo Fred Williams, certo? E esse livro foi distribuído a partir de Nova York.
E você traduziu meus poemas também. Tem lá as prateleiras, por exemplo, entre as... Se vocês forem fazer os 10 melhores poemas de Adriano, tem que incluir as prateleiras, né? Sim. Né? Não é? Com certeza. Os produtos que envelhecendo, certo? Você não sabe de memória esse poema? Não. Não, deixa eu lá. A gente quer ouvir na sua voz, Adriano, o poema inédito que é O Poeta Chega aos 70. Eu queria pedir a produção para colocar o poema aí na página. Aí o início. Você podia ler, Adriano? Posso ler, sim. Posso começar? Pode. Como quem não quer nada, dobro a esquina um pouco mais inclinada dos 70. Festa de lobos, de loucos anos passados em surdina. Alguém logo se aproxima e no meu peito cola. Um outro de mim se desprende e cala. Quem são? Indago. O corpo rente ao branco muro em frente, que me dividem assim em dois, entre o sonho do que fui e a vigília imprevisível do depois. Agora sei. Olá, sombras amigas, vinde clarear as minhas têmporas antigas e os gestos e os sinais que emito de passagem. Exclamo, expectante, sem mágoa nem nostalgia, ao chegar ao salvo da pandemia e dessa viagem no tempo, náufrago de amores e fracassos, à beira do cais dos meus próprios passos. Quem, pergunto a elas, me inventa a cada instante, a cada dia, ao dobrar a esquina dos 70? Uma sombra obstinada, súbito avança e me ilumina. E é ninguém. E é Ulisses com a espada, Martim Soares Moreno e Araquém, combatendo em uma praia do passado, mais além. Lâminas, lendas e lutas pretéritas que me pertencem também, me atravessam junto a esse muro, rabiscado do presente, memória do futuro. E já sou eu agora, que sou nada, triste animal de tão contente, tecedor da arte dos enganos, que é a poesia, essa estranha arte, pródiga de espantos. Feito um cego numa calçada, tocando a parte por onde passo e para onde sempre vou. E chego, por descuido de algum travesso arcano, à esquina desses inesperados anos, sendo que sou um homem comum, carne e terra girantes do acaso, 70 vezes em um. Obrigado, gente. Muito bom, muito bom. Eita, pai, foi uma surpresa enorme chegar aos 70 anos. Eu pensava que eu estava fazendo 40, 50 anos, mas minha mulher me avisou que eram 70 anos, meu Deus! Mas eu estou curtindo, acho legal. Tá? Mas, Adriano, você fez esse poeta dos 50, esse aqui, lembra? Eu lembro! Depois, mas o que aconteceu com a esquina dos 60 anos? O que aconteceu? Tem esse agora dos 70 anos. 60 eu acho que eu não fiz nada, não. Você pulou dos 50 até os 50. 70, 70. Ter chegado aos 70, para mim, é uma grande alegria. Pô, eu cheguei aos 70 anos. Agora é saldo, gente. Agora é saldo. Né? Eu escrevi alguns versos aí, alguns poemas, alguns livros. Estou muito satisfeito pela família que eu tenho, pelos amigos, pelos meus leitores, pelos meus tradutores, como Charles Perrone, amigo também. Né? Então, eu estou muito feliz nesse momento, ao chegar aos 70, lançando esse livro, Segue o Trapezista, né? Com alguns livros que eu
pude escrever, né? E aproveitei até a pandemia para reunir, revisar, reescrever algum deles, né? E é isso, gente. Eu diria para finalizar o seguinte: eu até escrevi para o Ricardo hoje, lembrando do Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz dizia que era apenas um pobre homem de povo de vazim. E eu diria que eu sou apenas um pobre poeta da praia de Iracema. É isso, gente. Agradeço enormemente a todos vocês que me possibilitaram, me propiciaram esse presentaço nos meus 70, que é conversar com vocês, falar sobre poesia, né? Reencontrar todos vocês, mesmo que virtualmente, o Perrone que está lá na Califórnia, olha só, está junto da gente aqui, né? O Marcos Pache, querido amigo e aluno, o Lemos, né? Muito obrigado, Lemos, também pela sua participação, também primorosa. Ricardo, como sempre, né? Meu companheiro. Às vezes eu peço muitas opiniões ao Ricardo. Ricardo, o que é que você acha disso e tudo? Ele me dá umas orientações boas. Vem acompanhando a minha obra desde essa época, né, de 86, né? E agradeço demais também a toda a equipe, aí, a Sara também, né? A Sara que faz parte, né? A Regina, e, sobretudo, o pessoal que nos acompanhou nessa conversa sobre poesia, né? Participaram da live, né? Ok? Então, um beijo, um abração para todos vocês. Todo mundo, Feira na Travessa, lá de Ipanema, é um dos melhores livros de crítica literária que eu já vi nos últimos anos. Não percam. Quem é profissional de letras, quem gosta da literatura brasileira, da prosa, da poesia, do ensaio, não percam esse lançamento, porque realmente o livro é importante. Ele diz do meu amor e da minha admiração aos escritores que eu admiro, a minha admiração, que eu admiro, que eu gosto muito, não só pertencentes ao cânone literário brasileiro, mas que estão aí também, que são nossos amigos, né? Então, novamente, agradeço a todos vocês. Eu, comovido com esse bate-papo poético, né? E agradeço, claro, né? Já disse isso, a editora CEP, né? Que fez esse belo livro, né? Que estou lançando na próxima semana. E alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Charles ou Marcos? Lemos? Dizer, Ricardo, que eu conheci você por apresentação do Adriano Spínola, então também por isso o meu carinho a ele. Foi ele que nos apresentou. E você... Eu tenho a dizer, não esqueça de mandar um jato para mim. Tive a honra de ter você como prefaciador do meu livro, Ariete, Poemas Escolhidos. Para mim foi uma honra ter o seu prefácio. Sua palavra crítica é realmente significativa e tenho certeza que ainda vamos ler muita coisa sua. Você... Quanto a mim, agradecer a presença, a participação de cada um de vocês, expressar minha felicidade, gratidão por fazer também parte desse grupo aqui, ter a oportunidade, né, de falar da poesia, de ter esse espaço aqui compartilhado com o Adriano. Agradecer ao Ricardo por ter me apresentado a poesia do Adriano, né? Nos últimos anos nós já pudemos nos conhecer, pudemos conversar, né, em outras ocasiões. Então, é um prazer fazer com que ser um dos responsáveis para que a poesia do Adriano, né, chegue a mais pessoas, a mais leitores. Então, uma alegria estar aqui com vocês. Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Abração, beijo. Boa noite a todos e todas. Até o dia 1º. Até o dia 1º, espero todos vocês lá e o pessoal que acompanhou essa live.